Olá, seja bem-vindo à edição 87 de 10 minutos com Ari Bruno Lorente. Antes, um recado. Se você acompanha o nosso programa e ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Basta clicar no botão e, para não perder nada, é só ativar o sininho. Obrigado. Hoje começamos com um bom exemplo que vem de fora, mais precisamente dos Estados Unidos. Vou contar como a Ashley vem combatendo a escassez de mão de obra. A Ashley Furniture, maior fabricante e distribuidora de móveis residenciais dos Estados Unidos, vem reduzindo a lacuna de qualificação profissional no setor por meio de investimentos em educação técnica, inovação e desenvolvimento de talentos. Desde 2016, mais de 65 mil estudantes participaram dos programas educacionais promovidos pela empresa e pela Fundação Ronald e Joyce Wenneck, que atua em parceria com escolas, universidades e centros de formação técnica. Como aqui, o déficit de qualificação é um dos principais gargalos da indústria de móveis americana. Segundo o relatório da Deloitte, até 3,8 milhões de novos profissionais serão necessários entre 2025 e 2033. A Ashley decidiu construir um programa de habilidades que fornece a base da manufatura nos Estados Unidos. A empresa também aposta na requalificação de sua própria força de trabalho, diante dos avanços em inteligência artificial, robótica e automação. Com unidades de fabricação e distribuição em 5 estados, a Ashley adapta seus programas de acordo com as necessidades de cada região. Sem dúvida, um exemplo que vem de fora e deveria ser implantado aqui, também para minimizar a escassez de mão de obra na indústria moveleira. Parece que as notícias não são as melhores para uma gigante do varejo. A IKEA vê queda em vendas, mas aposta em novos formatos e no avanço do digital. O Inca Group, principal operador das lojas IKEA no mundo, registrou vendas no varejo de 39 bilhões de euros no ano fiscal encerrado em 31 de agosto passado. O resultado representa uma queda de 1,6% em relação ao ano anterior. Apesar da leve retração em valor, houve aumento de 1,6% nas quantidades vendidas, impulsionado pela política de redução de preços adotada ao longo do último ano. Ao contrário do que ocorre no Brasil, onde o volume cai e a receita de vendas cresce. Lá, na IKEA, as visitas presenciais nas lojas somaram 736 milhões de pessoas e o tráfego online cresceu 4,6%. Durante o ano, o grupo Inca realizou 54 inaugurações globais. Além disso, a IKEA iniciou testes com um novo formato de loja menor, projetado para oferecer uma experiência de compra mais rápida e próxima das áreas residenciais. O grupo também vem transformando suas lojas físicas em hubs de e-commerce. O aprimoramento das ferramentas digitais e de atendimento elevou a satisfação do cliente ao maior patamar desde 2019. E um recado para você que está me acompanhando agora. Já votou nos seus maiores parceiros para o prêmio Top 20 deste ano? Se não votou, faça ainda hoje
e escolha os fornecedores que são verdadeiros aliados da sua empresa. Você sabe o que torna um fornecedor verdadeiramente top no setor moveleiro? Instituído pela revista Móveis de Valor, o prêmio Top 20 Fornecedor reconhece os parceiros que fazem a diferença no dia a dia da indústria de móveis e colchões no Brasil. E eu estou aqui para te contar que a votação na 4ª edição do Top 20 está aberta. Vai de 5 de agosto a 7 de novembro e é super fácil votar. Basta você, industrial ou comprador da indústria de móveis e colchões, acessar o site da Móveis de Valor, esse mesmo que está aparecendo aí na tela. Escolher a categoria Top 20 Fornecedor, indicar até 5 marcas parceiras e atribuir nota de 5 a 10 para cada uma delas. Ao votar e dar a nota, leve em conta atributos como qualidade de produtos, qualidade de serviços, qualidade de atendimento, assistência pós-venda e parcerias em marketing e comunicação. É desta forma que você escolhe os 20 fornecedores de móveis e colchões mais admirados do Brasil. Porque ser lembrado é bom, mas ser escolhido é top! Recentemente, o presidente do Sindicato das Indústrias de Móveis de Pernambuco, Guilherme Brito, esteve em Curitiba e visitou a nossa empresa. E claro, aproveitamos para uma entrevista para saber o que acontece com a indústria pernambucana e, de maneira mais ampla, com as empresas do Nordeste. Falamos sobre potencial de exportação, considerando que o Nordeste está bem mais perto dos Estados Unidos e Europa do que as indústrias do Sul, e também abordamos a importância do e-commerce para facilitar as vendas em nível regional ou até nacional. E em relação à exportação, pelo fato de que o Nordeste está muito mais perto, né, da saída do Brasil aí para os Estados Unidos ou para outras regiões. Você pensa nisso? É uma baita de uma oportunidade que a gente tem, na realidade. É um mercado que, por nós, é pouco explorado. Apesar de a gente estar, né, com uma proximidade muito boa ali da América Central, América do Norte agora está mais difícil, mas da própria Europa e África, algumas regiões, a gente tem uma proximidade também. Então eu vejo como uma oportunidade assim que realmente a gente precisa amadurecer mais. O Nordeste ele exporta, mas tem que realmente desenvolver. O maior parceiro, por exemplo, o maior parceiro econômico internacional de Pernambuco é a Argentina, né? Já há algum tempo. Então você vê que a gente precisa realmente olhar para esse canal de vendas, que é uma baita de uma oportunidade. Outro aspecto de comercialização é e-commerce. O que o e-commerce representa para a tua empresa, por exemplo? Então, o e-commerce de imóveis no Nordeste tem alguns desafios, né? A questão logística é, na realidade, o grande calcanhar de Aquiles, porque nós temos, por exemplo, em São Paulo, a gente tem um consumo de São Paulo, só que espalhado em 9 estados, numa região geograficamente muito maior, né? O que dificulta um pouco esse canal de vendas lá. Não que não existe, lógico, vende muito, né? Mas a gente vê que até alguns players que foram montar alguns centros de distribuições por lá, andaram fechando tudo porque eles estão acostumados com essa pujança que é o e-commerce no Sudeste e no Sul, e quando vão para lá realmente a gente vê que tem uma dificuldade maior, né? A São Carlos a gente está trabalhando no mercado mais tradicional do lojista, o lojista que tem seu e-commerce, tudo, mas a gente também busca estar sempre atento ao Direct-to-C, né, o Direct-to-Consumer, que está cada vez mais a indústria 4.0,
vem acelerando muito esse movimento. Então, vamos ver como é que vai se desenrolar. A gente tem algumas estratégias que estão em andamento, que no futuro a gente pretende avançar mais. O nosso entrevistado de hoje foi o presidente do Sindicato das Indústrias de Móveis de Pernambuco, Guilherme Brito. E depois da mensagem de Colchões Castor, tem o Cá Entre Nós. Me chamam por aí de rainha das tendências. Todo mundo sabe que eu adoro uma trend, né? Hoje eu vou lançar uma aqui pra te ajudar a ter mais saúde e mais qualidade de vida. Dormir bem. Gente, há mais de 60 anos, a Castor oferece a melhor noite de sono para milhares de pessoas. E é a marca mais premiada do setor. E você aí? Quando você também vai decidir dormir bem? O cenário do setor moveleiro em São Paulo merece mais do que olhares rápidos ou manchetes superficiais. Os números acendem, sim, uma luz amarela, talvez até vermelha. Vamos direto ao ponto. Por que tantos empresários, salvo honrosas exceções, são avessos a analisar os números? Eles são a melhor leitura do comportamento do mercado. Quem se debruçou sobre os dados recentes de São Paulo, a partir do IBGE, percebeu algo alarmante. Não se trata de uma crise normal, mas de um colapso de volume de vendas de imóveis. É verdade, o comércio de imóveis sempre foi extremamente volátil, reagindo de forma drástica aos ciclos de crise. Pensemos em 2016 e 2018, quando a retração econômica provocou quedas abruptas. E depois, a pandemia de 2020 e 2021, que trouxe um crescimento excepcional, um verdadeiro boom no volume de vendas, liderado pelo estado de São Paulo. Pessoas reformando casas, investindo em home office, impulsionadas inclusive por estímulos governamentais. Mas a lição é clara: o boom traz consigo a armadilha da receita. Nos anos recentes, de 2022 e 2023, a receita total de vendas parecia estável ou até positiva. Mas por trás disso, o volume de vendas caiu. O aumento de preços manteve o faturamento, mas o poder de compra do consumidor diminuiu. É o clássico faturamento enganoso que disfarça a saúde real do mercado. E São Paulo amplifica tudo isso. Quando o mercado nacional se move, São Paulo se move mais. Durante crises, as quedas são mais profundas. Em períodos de alta demanda, os booms são maiores. Em 2025, de janeiro a agosto, São Paulo registrou uma queda brutal. Os números do IBGE mostram 23,8% em volume de imóveis vendidos e 22,3% em receita de vendas. Isso significa que de cada 4 peças vendidas no ano passado, praticamente uma deixou de ser comprada no mesmo período deste ano. Por que isso acontece justamente em São Paulo, que normalmente é o motor de consumo do Brasil? Altos juros e crédito caro foram o primeiro golpe. O financiamento de imóveis, tipicamente de bens duráveis, é cortado rapidamente quando o crédito aperta. O consumidor paulista retirou a compra de imóveis de suas prioridades. Soma-se a isso o excesso pós-pandemia. A casa já está mobiliada, o orçamento apertado e o consumo não volta por osmose.
O restante do país ainda não sente a mesma intensidade, mas é um sinal de alerta. A receita de vendas nacional até se manteve, mas apenas por causa da inflação nos preços. No volume, porém, a queda já chega a 5% em agosto. Isso quer dizer que, mesmo com o faturamento aparentemente estável, menos peças estão sendo vendidas a preços um pouco mais altos. O poder de compra do brasileiro está sendo corroído. Para fechar, estes 4 padrões são claros. Volatilidade extrema. O comércio de imóveis reage drasticamente a crises e estímulos atípicos. Efeito pandemia. 2020 e 2021 geraram um crescimento excepcional de volume, com São Paulo liderando. 3. Armadilha da receita. Estabilidade aparente esconde queda real no volume e perda de poder de compras. 4. São Paulo, mais extremo. O Estado amplifica tendências nacionais com quedas mais profundas em crises e booms mais acentuados em momentos de alta demanda. Em termos de valor de mercado, o colapso nas vendas em São Paulo significa uma perda de 4,7 bilhões, equivalente ao total das exportações brasileiras de imóveis no ano passado. E estamos considerando 100 bilhões como potencial de consumo, naturalmente. Mas as mentes que movem o futuro e o arauto que anuncia performance de primeiro mundo no setor ainda não ofereceram soluções, nem mesmo sugestões para resolver este problema, que afeta muito mais o desempenho das indústrias do que o tarifaço de Trump aos móveis brasileiros. Parodiando James Carville, eu diria, é o mercado interno estúpido. Cá entre nós, o que 2025 nos revela é que o setor moveleiro mudou de um ciclo de volume para um ciclo de sobrevivência. E aqui fica o alerta direto para a indústria e o varejo. São Paulo, que concentra 30% das vendas, é o termômetro, onde os grandes números caem primeiro. O resto do país tende a seguir. É hora de revisar custos operacionais e focar em produtos de maior valor agregado, porque o consumidor de massa, aquele que compra a prazo, por diversas razões já apontadas aqui, está fora do jogo por enquanto. Dez minutos com Ari Bruno Lorandi termina aqui. Semana que vem nos vemos novamente. Obrigado a você que está sempre com a gente. Até lá!